Olá, bem-vindos. Neste vídeo gostaria de tratar de uma questão que tem preocupado muitos brasileiros ou muitas famílias brasileiras. Trata-se de uma pandemia que tem se alastrado Brasil afora ou mundo afora. Vamos abordar aqui hoje a questão das bets, das casas de aposta, dos cassinos virtuais, das plataformas de apostas esportivas, que têm atraído milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo comprometido o orçamento familiar de muitas famílias, gerando inclusive endividamento e ao mesmo tempo, do ponto de vista psicológico, problemas comportamentais que decorrem, sem dúvida, do caráter viciante dessas apostas. Para além da questão, eu diria, social ou mesmo psicológica, que são, sem dúvida, muito importantes, eu gostaria também de extrair aqui algumas conclusões filosóficas, porque existem questões que estão subentendidas e que nós precisamos, eu diria, explicitá-las ou torná-las mais claras e evidentes. Por isso é importante um olhar também filosófico, na tentativa de desocultar ou de desentranhar estas questões que permanecem ao olhar do homem comum, muitas vezes ocultas. Essas questões, entretanto, têm um fundo filosófico e nada, como já disse aqui noutras vezes, nada, repito, que é humano é estranho ou pode ser estranho ao olhar investigativo, à análise filosófica. Bem, as bets, como nós bem sabemos, hoje estão acessíveis a todo cidadão, desde que ele tenha, digamos assim, um dispositivo eletrônico móvel. Ele pode acessar essas casas de aposta digitais, virtuais, em qualquer lugar, basicamente, ou praticamente, e em qualquer tempo. Ou seja, esses cassinos virtuais que antes estavam localizados numa determinada região do país e estavam sob uma legislação rigorosa, agora estão acessíveis ou são acessíveis a praticamente todo aquele que quiser. Entretanto, esse acesso facilitado tem gerado inúmeros problemas, não somente para as políticas públicas, porque muitos apostadores encontram-se hoje endividados, isto é, contraíram dívidas e precisam saldar essas dívidas e por isso comprometem não só, muitas vezes, os seus salários, noutras, o que recebem como auxílio governamental dessas políticas que visam favorecer aqueles que são, entre aspas, menos favorecidos, ou seja, as pessoas mais necessitadas da nossa sociedade. Esse, sem dúvida, é um problema social que tem fortes repercussões financeiras e econômicas no seio das famílias. Além do endividamento, essas plataformas de apostas nutrem a esperança ou vendem a ilusão de que é possível, se enriquecer ou, ao menos, ganhar dinheiro mais facilmente. Esta ideia, esta ilusão é sem dúvida vendida e muitos apostadores compram esta ilusão. É claro que estas plataformas de apostas foram meticulosamente arquitetadas ou desenhadas do ponto de vista tecnológico e ao mesmo tempo psicológico para seduzir, atrair e ao mesmo tempo viciar os apostadores.
Ao fim e ao cabo, quem vai lucrar, quem vai ganhar dinheiro mais fácil, não é o apostador. São essas grandes empresas que detêm, digamos assim, os direitos das casas de apostas. Mas essas casas de apostas, esses cassinos virtuais, acabam por iludir as pessoas, se servindo sobretudo de influencers digitais, de influenciadores, de celebridades, de ídolos populares, sobretudo de pessoas ligadas ao esporte, a fim de seduzir mais facilmente os mais jovens da população. De tal maneira que hoje nós temos, uma realidade muito triste sob esse ponto de vista, porque as pesquisas indicam que mais de 80%, quase 86% dos apostadores encontram-se endividados e mais de 60%, praticamente 64% deles encontram-se não somente endividados, mas negativados no Serasa. Ou seja, essas pessoas, esses apostadores, sem dúvida, foram vítimas de uma armadilha psicológica e econômica. Mas eu gostaria, como disse antes, de extrair algumas conclusões filosóficas, dado que, à primeira vista, a casa de apostas parece ser uma opção, uma livre opção do apostador, dado que todo ser humano é dotado de liberdade. E nesse sentido muitos filósofos defenderam ou defendem a liberdade humana enquanto capacidade de escolha, de fazer escolhas livres, autônomas. Ocorre, porém, que as apostas, elas não só são, eu diria, viciantes, mas elas expressam uma realidade mais profunda, que é a própria condição do capitalismo contemporâneo. Nós vivemos sob o capitalismo de plataforma, ou seja, a plataformização da nossa vida, e não só do trabalho, também do lazer, do entretenimento, do descanso, é mediado hoje por essas plataformas, isto é, por tecnologias digitais. A tecnologia invadiu todas as esferas da vida humana, de tal sorte que o capitalismo ocupa o trabalhador, como já diziam os teóricos da escola de Frankfurt, ocupa o trabalhador desde o momento em que ele está na fábrica até o momento em que ele chega em sua residência. Ou melhor dizendo, para o capitalismo, tempo é dinheiro. Uma vez que estas possibilidades, ou seja, que essas apostas são possíveis a qualquer indivíduo, nós nos sentimos muitas vezes atraídos por estas, entre aspas, facilidades. Ocorre que o capitalismo contemporâneo, o atual capitalismo, não pode absorver toda a massa de trabalhadores. Isto é, não pode gerar empregos para todos aqueles que trabalham e que querem trabalhar. De tal maneira, então, que muitos trabalhadores estão desempregados, outros estão subempregados. Mas o capitalismo não deixa de seduzir estes desempregados e subempregados que vivem muitas vezes exercendo atividades na economia informal com salários
ou melhor, com remunerações incertas, dado que aí não há vínculo empregatício, ou melhor, um contrato de trabalho formal, dada essa incerteza sobre o futuro, esses trabalhadores se sentem não somente desamparados, desiludidos, mas ao mesmo tempo são vítimas fáceis do capitalismo de plataforma, que captura a atenção desses trabalhadores, desses apostadores, e captura também o mínimo de dinheiro que recebem dos auxílios governamentais ou da renda que obtém graças às suas atividades informais. Esse é um aspecto que tem fortes repercussões financeiras ou nas finanças das famílias, muitas vezes gerando problemas não apenas financeiros, mas psicológicos, de conduta ou de comportamento de membros das famílias, o que provoca diferentes distúrbios de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, o que torna muitas vezes a convivência de membros da família tensa ou conflituosa, de tal maneira que muitos precisam de um auxílio terapêutico. Mas eu gostaria, para além desta questão social, ou mesmo econômica e também psicológica, que julgo ser muito importante, gostaria de extrair algumas conclusões filosóficas, dado que, para a filosofia, nada do que é humano lhe é estranho. Ou seja, nada do que é humano é estranho ao olhar e à pesquisa, à investigação filosófica. Ao homem comum pode parecer à primeira vista que apostar trata-se apenas do exercício de sua liberdade. Mas, como já disse, essas casas de apostas não são apenas casas de jogos ou de entretenimento, de passatempo, de diversão. Não. Essas casas de apostas, elas transformam o jogo, que é, do ponto de vista cultural, uma experiência existencial dos seres humanos. O jogo, o aspecto lúdico da nossa vida, é um elemento constituinte do nosso ser, da nossa natureza. É uma legítima manifestação cultural dos povos. Porém, as casas de aposta transformam o jogo numa mercadoria vendável, isto é, transformam o jogo em algo altamente lucrativo para estas empresas proprietárias dessas plataformas de apostas esportivas, que muitas vezes estão relacionadas, sem dúvida, a influenciadores, a ídolos esportivos ou a celebridades, para dar maior credibilidade às apostas, quando na verdade trata-se de um mecanismo ideológico para atrair e capturar a atenção das pessoas que desejam apostar, isto é, dos apostadores. Mas eu gostaria de dizer que, do ponto de vista filosófico, o capitalismo não explora, então, apenas o nosso tempo dedicado ao trabalho. Explora também o nosso tempo livre, que seria dedicado ao descanso,
ao lazer, ao entretenimento, à recomposição, à restauração das nossas forças físicas e mentais. O capitalismo invadiu todas as esferas da vida humana. Os autores, filósofos, teóricos da escola de Frankfurt já haviam denunciado este fato, este fenômeno, quando diziam que a indústria cultural transforma tudo em mercadoria, inclusive, como disse antes, o nosso tempo livre. Se para o capitalismo tempo é dinheiro, então, com essas casas de apostas que hoje são acessíveis a todo indivíduo que tem um dispositivo móvel, digital. Antes, as casas de apostas estavam circunscritas a algumas regiões de algumas cidades, sob uma fiscalização rigorosa ou sob uma legislação mais rigorosa. Hoje, essas casas de aposta estão praticamente acessíveis a todo indivíduo que tem algum dispositivo digital e que pode acessar a rede mundial de computadores, a internet. Por outro lado, cumpre notar, cumpre dizer, melhor falando, que para o capitalismo contemporâneo, para o capitalismo de plataforma, a esperança, que era tida como uma virtude, ao menos do ponto de vista filosófico, a esperança diz respeito à capacidade de projetar o futuro, não apenas de esperar passivamente, mas de construir, de agir na tentativa de tornar a vida humana no tempo futuro mais aprazível ou melhor. As casas de apostas, as bets, transformaram a esperança num sonho individual. A esperança era sempre uma virtude coletiva, dizia respeito à luta, ao engajamento coletivo em vista da transformação da sociedade. Ao passo que agora, com as casas de apostas, esta questão, melhor, a esperança, diz respeito ao sonho individual de enriquecimento fácil. E nós bem sabemos que não existe ganho fácil. Entretanto, essas casas, essas bets, vendem esta ilusão e muitos compram esta ilusão, na expectativa de se tornarem magicamente ou de uma hora para outra, pessoas ricas. Ou seja, muitos imaginam fazer fortunas ou ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Nós bem sabemos que a riqueza é produto do trabalho. Não há geração de riqueza sem produção, sem trabalho. Mas essas casas de apostas, elas nos vendem esta ilusão. E, ao mesmo tempo, porque foram desenhadas do ponto de vista tecnológico e psicológico para seduzir, atrair e capturar a atenção dos apostadores, essas casas funcionam segundo a lógica de exploração capitalista. Ou seja, elas serão sempre lucrativas para os seus proprietários. O cálculo de probabilidade sempre pende para os proprietários, os donos destas empresas,
dessas plataformas de apostas. Se a esperança foi mercantilizada, ou seja, se a esperança que deveria ser o motor que impulsiona nossas ações em vista do futuro, na tentativa de transformar o presente, hoje, isto é, no atual contexto, a esperança se tornou, digamos assim, uma espera passiva, como se o meu destino, o meu futuro, dependessem de forças externas ou então apenas de decisões individuais, quando nós bem sabemos que o futuro depende de uma luta coletiva, como disse há pouco, de uma ação política, de uma ação transformadora que deve perpassar toda a sociedade. Ou melhor dizendo, as bets não são apenas jogos de azar. Aliás, nós temos há muito tempo entre nós jogos de azar, como por exemplo, as loterias, todas elas são jogos de azar, porque a probabilidade, a chance de ser premiado é infinitamente ou muito menor do que a chance, a possibilidade de ser premiado. Mas nós toleramos, ou melhor, a sociedade tolera de alguma maneira e, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro tolera, porque ele lucra com esses jogos de azar que são, entre aspas, legítimos, ou então lícitos do ponto de vista legal ou jurídico. Mas as casas de aposta são muito mais do que um jogo de azar. São armadilhas, verdadeiras armadilhas que não apenas nos iludem em relação ao tempo presente, privatizam, mercantilizam o nosso sonho coletivo, os nossos projetos coletivos de transformação da sociedade. Pessoas desamparadas, desempregadas, desiludidas da vida e que não encontram amparo, dado que a sociedade capitalista não pode prover oportunidade de trabalho digno para todas as pessoas, essas mesmas pessoas, porque se sentem desamparadas, buscam nessas casas de aposta, quem sabe, um suspiro imediato. Por isso poderíamos dizer que elas funcionam como se fosse o ópio do povo, uma nova forma de alienação, de exploração e de manipulação da consciência das pessoas, canalizando suas energias, suas forças para projetos, desejos, interesses puramente pessoais, abandonando projetos coletivos, sociais, políticos de transformação da sociedade ou da realidade. Por isso dizer que há uma ideologia, existem compromissos ideológicos que não podem ser ocultados por muito tempo. Cabe à filosofia também desocultar, desentranhar esses compromissos, esses interesses. Ao mercantilizar nossos desejos e, ao mesmo tempo,
o desespero existencial de muitas pessoas, os cassinos virtuais se tornaram uma fonte de renda que enriquece poucos e empobrece muitos. Existem pesquisas que apontam que uma parcela razoável, muito grande, melhor dizendo, dos apostadores, em torno de 84% deles, encontram-se endividados. E um percentual de 60%, 64% encontram-se não só endividados, mas negativados no Serasa, o que gera, sem dúvida, uma preocupação ainda maior. Por quê? Porque essas empresas vendem a ilusão de enriquecimento fácil, mas muitos indivíduos adquirem o vício, ou seja, se tornam compulsivas e retornam, portanto, a apostar para quem sabe, ou melhor, na esperança, na expectativa de, numa nova aposta, conseguir um prêmio, um ganho, que seja possível saldar as dívidas anteriores. Porém, esse ciclo de promessa e frustração vai cada vez se aprofundando mais. Por isso, do ponto de vista filosófico, não basta regulamentar, fiscalizar, punir ou taxar as apostas virtuais, porque elas funcionam sob a lógica do capital, que é a lógica da exploração, da manipulação e da alienação. Essas apostas deveriam ser proibidas porque comprometem não só a saúde financeira de muitas famílias, mas também a saúde mental de muitos familiares, de muitos indivíduos, comprometendo, ou melhor, muitas vezes desgraçando a vida dessas famílias, tornando a vida dessas famílias impossível. Por isso, para finalizar, eu gostaria de dizer que esta ideia de dinheiro fácil ou de ganho, de lucro fácil, ela sem dúvida é sedutora, porém ela é enganadora. É claro que essas plataformas são desenhadas e funcionam, suas funcionalidades atendem princípios da psicologia comportamentalista, behaviorista, ou seja, funcionam sob o princípio do estímulo e resposta e da recompensa. Muitas plataformas permitem, inclusive, a abertura de contas de tal maneira que você já fica prisioneiro delas. Outras facilitam o pagamento via Pix. Ao facilitar estas trocas comerciais, ou melhor dizendo, a compra desses direitos de poder jogar ou apostar nas plataformas, as próprias apostas se tornam, como eu disse antes, uma armadilha psicológica, mas que esconde um problema muito mais profundo, que Marx já teria denunciado, ou já tinha denunciado, que é o fetichismo da mercadoria, ou seja, a ideia de que é possível gerar
riqueza a partir puramente ou tão somente do dinheiro, sem passar pela instância da produção, do trabalho, do esforço humano. Ou seja, se essas plataformas são projetadas para viciar as pessoas, elas não têm, sem dúvida, compromisso com o bem-estar dos indivíduos e muito menos com o desenvolvimento da sociedade. Cabe então aqui uma nota, eu diria, de repúdio e ao mesmo tempo cabe aqui também uma denúncia crítica contra a lógica que impera o funcionamento, ou que impera nestas plataformas e que determina o seu funcionamento e suas funcionalidades. Portanto, se você se interessa por questões filosóficas, deixa aqui o seu like e, ao mesmo tempo, compartilhe este vídeo. E, se puder, deixe também seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos. Então, até um próximo vídeo.